Gente, começando bem o seu dia, dá início a uma série de mensagens com o tema A Fé do Pardal. Prepare-se para ouvir uma série de devocionais que vão tratar sobre assuntos relativos, ligados à vida de administração financeira e o uso das finanças. Hoje nós teremos como subtema do grande tema maior, Fé do Pardal, no nosso Começando Bem o Seu Dia, o tema ou subtema freio de mão invisível. Deixa eu ler o texto aqui que vai nortear, todas as devocionais que nós vamos ter de segunda até sábado. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu prefiro o que vem do texto base, do texto raiz, do texto original, que diz e a mamon, ao invés da palavra riquezas. Ok? Eu explico por que essa minha preferência durante a devocional, durante as devocionais. Bom, só para introduzir aqui, antes de você conferir o saldo, os boletos, antes de você ouvir as notícias da economia, eu diria que hoje Deus, Jesus, tem uma pergunta para você nessa segunda-feira. E a pergunta é: quem é o Senhor de fato e de verdade? Não apenas de palavra nem de boca. Quem é o Senhor do seu coração? Quem realmente está sentado no trono do seu coração e que é a última palavra, a primeira palavra, a palavra do meio na sua vida, no seu coração? Eu até diria que você talvez já saiba tudo o que você deveria fazer com dinheiro. Você sabe tudo que você deveria fazer com dinheiro, mas mesmo assim você não consegue sair do lugar. E Craig Hill diz que o problema não é a falta de conhecimento, mas uma incapacidade espiritual, guarde isso, de praticar o que se sabe. Eu vou dar uma ilustração aqui que vai ajudar a mim e a você no entendimento de tudo isso sobre o freio de mão puxado. Pense no carro com o freio puxado. Imagine o carro com um motor de Ferrari, super potente, tanque cheio até o tuco, como diz aqui no Pará, cheio até a boca. O motorista conhece o caminho, ele pisa no acelerador e o carro não anda. O problema não é motor, é motor? Não é o motor, é um supermotor. O problema não é o combustível, embora a nossa gasolina agora vai ter 32% de etanol. Santo de Israel, O problema não é o combustível, é um freio de mão puxado, invisível para quem olha de fora. Quem está olhando de fora não está entendendo. É um carro com motor super potente, possante, combustível está aí, excelente combustível, e o carro não sai do lugar, ele está acelerando, não sai do lugar. Assim, dessa mesma maneira, age o espírito de Mamon na vida financeira. Você tem conhecimento, trabalho e até renda, mas algo invisível trava o seu avanço. E hoje, em nome de Jesus, hoje é dia de você soltar esse freio diante de Deus. E eu dividi esse subtema sobre o freio de mão invisível em 3 partes. Assim, só para você entender, Jesus, ele não disse que é difícil servir a dois senhores. Ele não disse que é difícil. Ele disse que é impossível. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. E, gente, vamos esclarecer uma coisa muito importante. Quando se fala Mamon, Mamon não é o dinheiro. Não se engane. Se alguém falou para você que Mamon é o dinheiro, tem alguma coisa que não está correta nisso tudo aí. O dinheiro, ele não tem poder. O dinheiro, ele é uma ferramenta neutra. O problema é que Mamon, na realidade, é uma entidade espiritual que se esconde e muito atrás do dinheiro para receber a adoração, para receber a confiança e o medo das pessoas perderem aquilo.
E essas coisas todas, a adoração, a dependência, deveriam ser devotadas única e exclusivamente a Deus. Porque muita gente tem medo de perder dinheiro, tem medo de ficar pobre, fica doente só de pensar numa coisa dessas, porque está sendo objeto da ação e da operação desta entidade chamada Mamon, que opera por trás das finanças. O dinheiro em si, ele não tem personalidade. O que dá personalidade ao dinheiro é a dependência que eu coloco naquilo que se chama finanças. Se eu coloco a minha dependência, o meu coração nas finanças, eu estou servindo de fato e de verdade. Não adianta ficar chateado, é a verdade, é a Mamon, porque não é difícil servir a dois senhores, é impossível. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que Mamon, essa entidade, de tudo que ele quer, o que ela quer, essa entidade quer na minha e na sua vida, é o nosso coração. Gente, todo espírito demoníaco deseja aquilo que é lugar único e exclusivamente de Jesus. Ele deseja o trono do nosso coração. E Mamon, ele conquista o coração de muita gente, e muita gente que está na igreja com uma mentira simples. Simples. O dinheiro tem poder para resolver a sua vida, ou os problemas da sua vida. Vai me dizer que você nunca ouviu alguém dizer isso, já conversou numa roda de pessoas que falaram que o dinheiro pode resolver tudo na vida, ou até pensa, ou pensou, ou já disse isso. E o dinheiro não pode resolver a vida, porque se fosse assim, um monte de gente bilionária, milionária, talvez até trilionária, não estaria tendo problemas emocionais, problemas de depressão, problemas de pavor, de desespero, tendo tanto na sua conta bancária. A única pessoa que pode trazer paz, que pode trazer segurança, é a rocha inabalável de Mateus capítulo 7, Jesus Cristo. Terceiro ensino dessa devocional de hoje sobre o freio de mão puxado. Mas tá bom, eu entendi. Vamos ser honestos hoje, gente, sempre. Aliás, a gente deve ser honesto sempre. Vamos ser honestos em relação às nossas finanças, tá? Se eu vivo apegado demasiadamente, se eu sempre tenho uma colocação a fazer, um obstáculo em relação à minha dependência às finanças, tem alguma coisa de errada no meio disso tudo. Eu poderia contar aqui N exemplos, N testemunhos de pessoas, aquele homem das 50 mil orações respondidas, George Miller. O homem chegou a alimentar todos os dias, em um determinado momento do seu ministério, 2.000 órfãos, com café da manhã, almoço e janta. E ele fez um voto dizendo: eu nunca vou pedir nada ao homem, sempre vou orar pedindo a Deus, porque Deus é a provisão, Deus é o provedor. E existem N testemunhos extraordinários sobre a vida de George Miller, que inclusive, sem nunca ter pedido um centavo, né, nada para alguém, um valor para alguém, chegou a ajudar agências missionárias ao redor do mundo. Mas o que eu falo sobre George Miller é espantoso. O final da vida de George Miller é que eles encontraram ele com apenas um pouco de dinheiro guardado, pouquíssimo dinheiro guardado, pouquíssimos bens. Tudo que ele tinha, ele deu, ele doou, ele usou na obra de Deus. Sabe por quê? Quem não serve a Mamon, serve a Deus, torna-se um canal desimpedido, uma avenida por onde passam a graça, a misericórdia e os recursos financeiros que os céus colocaram nas mãos do Eduardo e também nas suas mãos. Essa é que é a verdade. Então, tudo bem, eu reconheço isso. Eu preciso me libertar dessa dependência de Mamon, desse medo de ficar pobre, desse medo de perder tudo, dessa situação que eu vivo. Como é que eu faço para me libertar? Para me libertar disso, eu começo pelo senhorio. Enquanto o dinheiro for tratado como senhor da minha vida, da sua vida, ele vai fugir de mim e vai fugir de você. Agora, quando Jesus é o único, de fato, senhor da minha vida,
eu coloco o dinheiro no seu devido lugar. Sabe qual é o devido lugar do dinheiro? Ele é um servo. O dinheiro é um escravo. O dinheiro tem que obedecer ao comando do Espírito Santo na minha vida, no senhorio de Jesus na minha vida. Começamos com tudo essa série de devocionais sobre a fé do pardal. Uma dessas mensagens de hoje fala sobre o freio de mão puxado. Talvez você esteja com uma Ferrari nas mãos, tanque cheio, está tentando acelerar, mas você percebe que interiormente não anda, não decola, não corre com velocidade o que Deus tem preparado para você, que é muito mais do que apenas ter dinheiro. Pensamento de Craig Hill, fundador da Family Foundations International, diz o seguinte: o problema não é que eles não sabem o que fazer. O problema é que eles enfrentam uma incapacidade de fazer o que sabem. Amém, queridos? Eu volto após o intervalo do nosso Começando Bem o Seu Dia dessa segunda-feira com um ponto que eu criei aqui para essas devocionais chamadas de Dicas Cabode. Tá bom? Após o intervalo eu volto Começando Bem o Seu Dia. Gente, começando bem o seu dia de segunda-feira, está terminando agora. E agora a gente tem uma dica. Dica Cabode. Começando bem o seu dia. Mas eu usei Cabode porque Cabode significa glória. Dica da glória de Deus. Qual é a dica? Faça um teste sincero. Essa é a dica de hoje. Faça um teste sincero, Eduardo. Faça um teste sincero, Léo. Faça um teste sincero, você. E complete a seguinte frase. Se eu tivesse mais dinheiro, complete a frase. Dependendo da sua resposta, vai ser sincero, né? Eu iria para Paris, eu iria para Flórida, para aquele lugar, compraria um carro do ano, enfim. O que você faria se você tivesse mais dinheiro? A resposta vai acabar revelando onde está a minha e a sua confiança. Escreva essa resposta no papel e transforme essa resposta em oração. Entregue essa área ao senhorio de Jesus. E eu diria para terminar aqui se há um freio de mão invisível travando a sua vida financeira, esse freio não se solta com esforço. Esse freio de mão invisível se solta com a rendição. Então solte o freio, entregue o volante, comece bem o seu dia. De segunda a sábado nós estamos na TV Amazônia, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Estamos no nosso canal do YouTube a partir de 6h30 da manhã, de segunda a sábado. Temos alguns cortes que vão ao ar pelo TikTok, mas também temos o nosso canal do WhatsApp que você pode acessar e fazer parte da nossa comunidade, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer. E se você precisar falar conosco, não se esqueça que você pode entrar em contato com a Paz Church Santarém através do nosso número de WhatsApp, também vai aparecer na tela, tá bom? Deus abençoe o seu coração. Por falar em abençoar o seu coração, será que temos alguma surpresa aqui? Temos pessoas aqui que têm enviado mensagens para o nosso Começando Bem o Seu Dia e eu vou citá-las aqui. Olha, já de sempre, né? Belém do Pará aqui junto, Orisvaldo Fontes e Rízia, esposo da Rízia, Urias Castro, Edilane Santos, Edilson dos Santos Figueira e Carlos Freitas. Um beijo no coração de vocês. Deus continue abençoando cada um de vocês, as suas famílias e os demais que têm enviado mensagens e têm nos ajudado tanto. Logo, logo, nós vamos começar a passar para vocês também o nome dos nossos patrocinadores. Pelo menos um patrocinador nós já temos aqui do Começando Bem o Seu Dia, que é uma alegria pra gente, tá bom? Um beijo no coração. Até amanhã, terça-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus. Fica com Deus.